Olá, eu sou o Roberto Malan e estou aqui para apresentar a série Descomplica Varejo. Será uma série de 10 videoaulas onde eu vou te ajudar a entender que passos e que estratégias seguir para ter um varejo mais assertivo, um varejo mais simples, um varejo mais gerenciável, um varejo de sucesso. Hoje eu quero te dar detalhe por detalhe do que é markup e como nós podemos simplificar esse assunto markup para o nosso entendimento. Falando do markup divisor. Markup divisor nada mais é do que um fator divisor que você usa para que você forme o preço de venda quando tiver o custo. Esse markup divisor, ele está aqui com uma fórmula padrão. Você note que MKD, markup divisor, 100 menos despesa fixa, despesa variável, imposto de saída, margem de lucro dividido por 100. Ou seja, você soma as despesas, os impostos e a margem de lucro, divide por 100. Quando você bota essa conta aqui, eu simulei aqui que uma empresa tem uma despesa fixa de 10%, uma despesa variável de 8%, o imposto dessa empresa é do Simples Nacional, de 8 ponto alguma coisa, eu arredondei aqui, tá, pessoal, para 9%. Aqui a gente está para falar de vários formatos de empresa, seja real, seja presumido, seja Simples Nacional, mas nesse momento aqui eu estou citando do Simples Nacional, e uma margem de lucro de 20%. A soma dessas despesas, desse imposto e dessa margem dá 47. Então o que nós fazemos aqui? 100 menos 47, você note aqui que está dentro do colchete, ou seja, a gente faz primeiro o parênteses, achou o resultado do parênteses, depois vemos para o colchete. 100 menos 47 é 53. 53 dividido por 100, 0,53. Com o custo na mão, a exemplo que eu botei aqui, um custo de R$100 dividido por 0,53, vai dar 188,70. Ou seja, o preço de venda de um produto com R$100 com um markup divisor de 53, ele é 188,70. Você note que esse markup divisor de 0,53, ele equivale a um conjunto de agregação no produto de 47%, que é a despesa fixa, despesa variável, imposto de saída e margem de lucro. Mas eu preciso que você entenda a seguinte coisa. Na parte de despesa fixa, eu risquei aqui porque eu não gosto muito de usar esse termo dentro do markup divisor. Isso aí existe várias pessoas que usam, mas existe muitos que não usam. Tá? Não tem certo nem errado, é como você escolhe administrar a tua precificação. Eu não aconselho usar, eu particularmente não uso. Por que isso? Eu entendo que uma despesa fixa, ela só é verdadeira quando a despesa ela só é verdadeira quando anda com a venda. Então, se a tua despesa é fixa e você não sabe quanto você vai vender, não tem como saber qual é o percentual dessa despesa fixa. A única forma de você saber é se a tua empresa ali é padrão, é robotizada aquele percentual, é todo o tempo padrão. E aí você pode botar a despesa fixa aí. Mas, no geral, isso não acontece. Você tem um varejo que esse mês pode vender 100 mil, mês que vem pode vender 130, mês que vem pode cair para 80. Isso depende de uma série de fatores aí, até de estratégias comerciais. Então, eu não te aconselho a usar o markup, a despesa fixa dentro da composição do markup. Porém, eu botei uma coisa aqui que chama-se imposto de saída. O que é esse imposto de saída? Muitos conceitos, para muitos conceitos, ele está dentro da despesa variável. Eu gosto de separar, porque eu noto mais claramente quanto é que realmente eu estou tendo de imposto de saída naquele produto. Claro, se o teu negócio é uma empresa no simples, é um único imposto de saída, né? Ele varia com a venda. Porém, se tua empresa for presumido, for real, lucro presumido, isso aí, né, tem uma variação muito grande. Depende de uma série de fatores estaduais, federais, uma série de fatores aí. Então eu gosto de ter a visão dele separada, tá? Então essa é a forma como eu formo o markup divisor. Falando do markup multiplicador, esse markup
ele é a mesma coisa do markup divisor de forma invertida. Por quê? Porque pode notar que em vez de eu terminar dividindo por 100, eu começo dividindo por 100. Ou seja, quando eu obtenho o resultado, o que acontece? Os 53 pode ver que ele aparece no mesmo formato. Porém, no mesmo formato não. Ele aparece o mesmo resultado 53, porém em formatos diferentes. Bem aqui no markup divisor é 53 dividido por 100. Já no markup multiplicador é 100 dividido por 53, ou seja, é um processo inverso. E aí nós temos um fator multiplicador de 1,887. Então, se eu tenho um custo de R$100, eu multiplico pelo fator multiplicador de 1,887 e tenho preço de venda de 188,70. Você note que é o mesmo preço de venda ao qual nós alinhamos aqui no markup divisor. Então, assim, é questão mais de escolha. Você precisa entender os dois formatos. Eu, particularmente, me sinto melhor com isso aqui, com o markup multiplicador. Muitos tipos de varejo, o pessoal que mexe com importado, o pessoal que mexe com alguns varejos que tem até uma rentabilidade maior, gostam muito de usar esse markup multiplicador aqui. Tá? Então, você compra um produto por 100, você multiplica por 1,887, você já sabe. Então, no momento que você define o markup multiplicador do teu negócio, tá? Se você é uma empresa do Simples Nacional e o teu negócio for padrão, sempre aquele imposto de saída, aquela média de imposto de saída, sempre aquela média de percentual da despesa variável e sempre aquela média de margem de lucro, você vai ter um único indicador na cabeça. Então, toda vez que você comprar, chegar, formar o custo daquela mercadoria, automaticamente você multiplica por aquele indicador que é padrão na tua cabeça e você sabe o preço de venda. Isso é muito simples. Porém, se o teu negócio tiver vários tipos de margem, vários tipos de tributo, alguma coisa desse tipo, você, não infelizmente, mas você tem que ter um trabalhinho a mais, formando um markup multiplicador para cada produto ou para cada serviço que você tenha no seu negócio. E é dessa forma, mas eu me sinto muito mais à vontade trabalhando com o markup multiplicador. Agora, eu quero te falar um pouquinho dessas siglas que eu botei aí, eu quero te falar da legenda e quero te dar alguns conceitos bases para isso. Falando da legenda, eu botei aqui C significa custo, DF despesa fixa, DV despesa variável, IS imposto de saída, ML margem de lucro, PV preço de venda. Vou falar lá na frente, em outro momento para você, sobre margem de contribuição, MC, sobre ponto de equilíbrio, PE. Para eu te explicar essas coisas aqui, eu preciso te falar do tipo de empresa também, que é o TE, e o LO, lucro operacional. Isso eu vou te passar passo a passo, eu vou te passar em outra aula mais adiante, após a aula da margem, todos esses detalhes aí de como você mede a tua margem de contribuição, o teu ponto de equilíbrio, o teu lucro operacional. Falando de conceito, eu preciso que você entenda um pouco de conceito. Conceito de custo. É um conceito que muitos interpretam de forma diferente. Eu posso te dizer, pela minha experiência de mais de 20 anos no varejo e por muitos estudos acerca do assunto, que muito mais da metade dos empreendedores interpretam de forma errada o conceito custo. E aí presta muita atenção no que eu vou te falar. O conceito custo, ele implica compra, IPI, frete, outras despesas, bonificação, ICMS, substituição tributária, desconto, verbas. Tudo isso incide sobre o conceito custo. Porém, ele tem uma incidência muito maior dependendo do seu tipo, da constituição da sua empresa. Se a tua empresa é no Simples Nacional, ele tem pouca diferença você entender esse conceito, porque o que você vai fazer?
compra, IPI, frete, outra despesa, aqueles conceitos básicos. Porém, se a sua empresa for real ou presumido, ele realmente vai ter algumas coisas que implicam no custo. Muitos formam custo de produto, muitos têm empresa de lucro real ou presumido, geralmente são empresas aí que faturam aí acima de R$1 milhão, mas tem empresas de 100 mil que é lucro presumido, mas estou dando um exemplo aí. Muitos formam custo baseado em quê? Usa tudo que está na nota fiscal, né? Compra, EPI, usa o frete, usa tudo, e usa a diferença tributária, ou seja, se o teu estado lá de origem for 7%, eu comprei de São Paulo, mas chegou aqui em meu estado é 17% nesse produto, eu vou jogar 10% e joga lá no custo e soma, e isso, para quando você for fazer realmente o teu markup divisor, ele vai te dar um resultado errado, porque 10% sobre a compra é diferente de 7% de crédito sobre o preço de compra e 17% de débito sobre o teu preço que tu vendeu, que já está com a margem de lucro em cima. Ou seja, se fosse 17 e 10 sobre o próprio custo, se tu vender pelo preço que tu comprou, ou seja, não vai dar diferença. Mas se tu vender por um preço a mais, ou seja, com teu lucro de 20, 30, 40%, realmente aquele 17 tem uma incidência maior. E pode, aqueles 10 que tu botou na entrada lá de forma errada, ele pode dar 13%, pode dar 14% no final da tua apuração. Então eu te indico, se você tem empresa de lucro real ou presumido, saber acreditar certinho nas coisas. Se tu comprou de São Paulo, acredita 7%, se tu comprou do Nordeste, acredita com 12%. Se a mercadoria é matéria-prima importada, acredita com 4%. Olha bem essa forma tributária. Usa a tua contabilidade a teu favor. Usa a competência do teu contador a teu favor.